Olá, eu sou o professor José de Assis e esta é a 10ª aula do curso básico de Java. A ideia deste curso é ensinar o Java de forma simples e descontraída através de exemplos práticos. Hoje nós vamos aprender sobre o uso da variável do tipo char, uso da função math.random, a gente usa essa função para gerar números aleatórios, e a estrutura de repetição while. Para isso, vamos desenvolver o jogo do dado. Então, vamos lá. Vamos começar aqui criando uma nova classe. Vou chamar essa classe de jogo dado. Aqui no pacote BR com José Assis Curso Java. Só comentar aqui aula 10, jogo do dado. Vamos criar aqui o método principal. E aqui dentro, nós vamos criar uma variável do tipo char. Esta variável aceita caracteres. Atenção, na atribuição devemos usar aqui aspas simples. Char opicão igual a S. Usaremos essa variável para dar uma opção ao jogador de lançar o dado novamente. Muito bem. Vou criar aqui também um objeto para captura, entrada de dados, usando a classe scanner. Adicionar aqui a importação, Alt Enter, relembrando as aulas anteriores. E o que nós vamos fazer aqui é usar uma estrutura de repetição onde o usuário vai ter a opção de lançar o dado novamente. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura de repetição. Essa estrutura ela é o do while ou simplesmente while. As duas estruturas elas fazem aí a repetição do que está aqui dentro, porém, esta primeira ela sempre escreve o que está aqui dentro e depois faz o teste antes de executar o loop novamente. Vamos começar com este exemplo aqui de cima, do Ctrl espaço. Vamos escolher aqui esta primeira opção, modelinho. Então, enquanto for verdade, ele vai escrever o que está aqui dentro. Por exemplo, vamos fazer assim, ó. Vamos escrever a palavra lançamento do dado. Como aqui eu não criei nenhuma condição, eu falei que é verdade, então o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui em loop infinito. Ou seja, quando eu executar isto, ele vai ficar escrevendo aqui infinitamente lançamento do dado. Vamos executar. Shift F6, né? E eu crio aqui um looping infinito. Como é que eu paro esse loop infinito? Aqui neste comando aqui, ó, interromper. Clica aqui. E se a gente observar aqui, ele criou aí um loop infinito. Se eu não parasse o processo aí, ele ia infinitamente escrever lançamento de dado. Ok. Eu preciso aqui colocar uma condição. Então, qual que é a condição? Enquanto a opção, ó, opicão. Não esqueça que para variáveis a gente não usa caracteres especiais, não usa acentos. Então aqui, ó, o while opicão igual, aspas simples, S. Alt Shift F para indentação do código. Vamos entender o raciocínio. Aqui eu criei uma variável do tipo char, atribuí a ela o valor S de sim. Aqui eu criei um laço de repetição. Esse tipo de laço que começa com do, primeiro ele vai escrever o que está aqui dentro, depois ele vai executar o teste lógico.
Se esse teste for verdade, ele vai repetir. Enquanto for verdadeiro esse teste, ele fica repetindo. Neste caso aqui, ele vai gerar novamente o loop infinito. A opção é sim, ele vai continuar aqui dentro do loop. Vamos executar. Novamente aqui o looping infinito. Vou parar aqui o processo. E aqui, só como exemplo, vou colocar char opção igual a n. Vamos entender agora o que vai acontecer. Esta condição é verdade? Não, porque agora a opção, ou seja, o conteúdo da variável opção é n. E aqui eu estou falando, enquanto a opção for sim, S repete isso tudo. Mas, como eu usei aqui a estrutura do while, primeiro ele vai escrever o que está aqui dentro, para depois fazer o teste e parar. Vamos ver o resultado disso daqui. Executar. Percebam que ele escreveu apenas uma vez lançamento do dado e parou. Esta é a estrutura do while. Eu vou mudar esta estrutura. Eu vou apagar aqui essa estrutura e vou criar outra, que é simplesmente while. Então, while, Ctrl espaço, vamos pegar aqui o while true. E essa frase aqui, ó, só vou recortar para dentro do loop aqui. Vamos entender o que eu fiz aqui. Eu mudei a estrutura, eu coloquei while true, enquanto for verdade, ele vai repetir o que está aqui dentro. Então, qual que é a minha condição? Qual que é a minha condição? While opicão igual, vamos colocar S, enquanto a opção for sim, ele vai repetir o que está aqui dentro. Deixa eu editar o código. Não esqueçam aqui do comparador lógico igual. A gente escreve dessa forma, 2 iguais. E vamos executar para ver o que acontece. Neste caso aqui, ele não escreveu a palavra lançamento do dado. Não escreveu nada. Por quê? Porque primeiro ele faz o teste, e somente se o teste for verdade, ele escreve o que está aqui dentro. Neste caso, enquanto opção igual a sim, é mentira, porque eu declarei aqui em cima que opção é igual a não. Se eu mudar aqui e colocar S, o que vai acontecer agora? Ele vai gerar aqui o loop infinito. Vamos ver. Olha só, looping infinito. Não para mais. Vamos clicar aqui. E o mais importante aqui é a gente entender a diferença entre essas duas estruturas. As duas são estruturas de repetições, porém, a primeira, ele primeiro executa o seu código para depois testar, e se for verdade, ele faz aí o loop. Ou seja, ele sempre vai escrever o código aqui dentro. E a segunda, não. Ele só escreve o código aqui dentro se a condição for verdade. Aí ele repete esse looping aqui. Dependendo do seu projeto, você usa esta ou usa esta. Neste caso aqui, o jogador ele vai escolher sim ou não se ele quer lançar o dado novamente. Ok. O que nós vamos fazer agora é gerar um número aleatório que será usado para determinar a face do dado. Para gerar números aleatórios, eu vou usar aqui uma função nativa do pacote lang, do pacote básico do Java. Esta função se chama math.random. Então, vamos criar aqui uma variável double dado é igual classe math.random. E aqui eu vou colocar
vezes 6, porém ele vai gerar esses números usando a variável do tipo double, ou seja, ele vai usar números com casas decimais. Deixa eu demonstrar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó, sort. Eu vou colocar aqui, ó, face, dois pontos, a face sorteada do dado, né? Mais a variável dado. Vamos entender aqui o código. Essa função aqui matemática math.random vai gerar 6 números aleatórios, porém do tipo double. Vamos executar. Eu estou aqui em looping infinito. Eu vou aproveitar essa estrutura, eu vou aproveitar tudo isso no jogo do dado. Então, executando aqui, ó. Deixa eu parar. Temos já uma amostragem. Ele sorteia aqui números 2, 1, 2, 4, 0, 5, 3, porém com casas decimais. Como é que eu faço para gerar números inteiros? Nesse caso, eu mudo aqui o tipo de variável para int. Int dado é igual a math.random, mas é uma função nativa, eu tenho que converter isso para inteiro. Como a gente faz essa conversão? Entre parênteses aqui, int, e mais uma vez, um parênteses aqui abraçando todo mundo. Eu aqui então converto de double para int, ou seja, ele vai sortear aqui 6 números e converter para inteiro. Vamos executar mais uma vez. Deixa eu parar. Já temos aqui outra amostragem. E aqui os números. 0, 5, 1, 4, 3. Mais um detalhe aqui bem importante. Não existe face 0 no dado. E também a gente não enxerga aqui o número 6. Por quê? Porque está gerando aqui 6 números, porém está levando em consideração o 0. Quais são os números que ele está gerando aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 números, de 0 a 5. Como resolver de forma bem simples este problema? É um joguinho de dado. A gente acrescenta aqui mais 1. Ou seja, se o resultado for 0, ele soma 1. Se o resultado for 1, ele soma mais 1, fica 2. E se o resultado for 5, ele soma mais 1 e fica 6. Eu tenho aqui, então, os 6 números e as 6 faces correspondentes aí ao dado. Vamos testar mais uma vez. Interromper aqui o processo. Temos aqui agora números aleatórios sendo gerados de 1 até 6. Perfeito. Bom, o que falta aqui agora é a gente criar uma opção para o jogador lançar novamente o dado. Essa opção também tira deste loop infinito. Para isso, vamos escrever aqui. Deseja lançar o dado novamente? Entre parênteses, sim ou não. E aqui, usando a classe scanner, usando o objeto teclado, eu vou capturar o que o usuário digitar e armazenar na variável opção. Aqui, uma outra dica, eu vou usar aqui, ó, o next .share at, no caso aqui 0. Deixa eu explicar essa linha direitinho. Ele vai aqui capturar apenas a primeira letra. Por exemplo, se o usuário escrever sim, ele ignora o IM e fica apenas com o S.
Então, o picão é a variável do tipo char, teclado.next.char@0. Neste caso aqui, ele vai capturar apenas a primeira letra do que for digitado. Então, vamos entender aqui a lógica. Quando ele captura aqui, se for diferente de S, se for N ou se for qualquer outra tecla diferente de S, olha a estrutura aqui em cima, while ou picão igual a S, ele encerra aí o looping. Ou seja, ele para o jogo. Se for S, essa condição ainda é verdadeira, ele faz novamente o looping aqui. Vamos executar, fica mais fácil o entendimento. Lançamento do dado, face 3. Deseja lançar o dado novamente, sim ou não? Se eu colocar aqui S de sim, Enter, ele lança o dado novamente. Agora sorteou aí a face 4. Deseja lançar o dado novamente? Sim. Enter, face 6. Se eu colocar N de não, ele encerra aí o jogo. Por hoje é só. Muito sucesso a todos!